Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago a resenha de uma graphic novel bem bacana, que ela foi remasterizada lá no passado e a VEC trouxe pra gente. Estou falando de Silvio Santos, Vida, Luta e Glória, logo após a vinheta. Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Eu recebi em forma de cortesia da editora VEC essa graphic novel muito bacana que conta a história do Silvio Santos, Vida, Luta e Glória. Isso aqui foi publicado pela Rio Branco, isso cerca de 1960 alguma coisa, não me recordo agora. A editora Prelúdio, ela tinha uma crise financeira muito complexa e tal, e foi daí que ela surgiu a ideia de falar sobre a história de um grande nome da nossa história nacional, que ainda é uma lenda viva, então o famoso Silvio Santos. Aqui, como podem ver, eu achei muito bacana, porque a editora ela teve a ideia de manter as cores que lembram um pouco vintage, retrô. Você vê que as cores não são tão vivas, mas são propositais por conta da época. Só para vocês terem comparado, aqui tá o Silvio Santos hoje e aqui a capa lá do passado. Olha como uma capa meio assim diferente, mas era o perfil da época. E aqui o que a VEC fez? Ela pegou a ideia, transformou isso, deu uma remasterizada. Aqui, como podem ver, está o Silvio Santos, como também o autor, que é o Rubens Francisco Luchetti, eu acho que é isso que fala. E foi o cara que deu vida a essa graphic novel, então ao famoso Silvio Santos. Aqui ó, o Silvio Santos, bonitão na época, o cara muito pá, que nasceu no Rio de Janeiro e depois ele fez carreira em São Paulo. A capa, como eu disse, e aqui tem umas, digamos que é uma apresentação da ideia por que escrever essa HQ. No entanto, os sócios, quando foram falar, e um deles falou que ia fazer um quadrinho, eles ficaram meio, ué, será que ele vai aceitar? E ele aceitou numa boa e então tornou-se um fenômeno. Hoje a VEC trouxe pra gente uma remasterização de tudo que foi feito e os traços, a forma como ele desenhou aqui, como foi assim a remasterizada da época, cara, sensacional. E eu achei muito bacana você pegar uma graphic novel desse formato e você relembrar coisas que fizeram de história. Aqui conta a trajetória dele, não que ele é hoje apenas, e sim como que surgiu, por que o Silvio Santos então, aonde que ele estudou, por que ele tornou-se o Silvio Santos de hoje. Quando eles iam pra praia após a aula, que ele se destacava na aula, de certo modo ele parava para ver os camelôs vendendo e ele ficava achando aquilo um fascínio, e aquilo tornou-se uma veia nele, uma veia empreendedora pulsando o que ele precisava fazer, e ele começa a trabalhar como camelô, vendendo tudo que ele achava interessante, até que um dia um cara que ia parar com o camelô falou assim: Silvio, eu sei que você me tá roubando, você tá tentando ganhar dinheiro, só que infelizmente a gente não pode e tal. Aí deu um cartão para ele trabalhar numa rádio. Foi quando ele entra na rádio e a partir dali ele começa a mudar um pouco a carreira dele. E aí que ele tinha que ir pra um outro lugar, tinha que pegar uma balsa. E aquela balsa um dia ele começou, acho meio muito parada ali, ele começou a fazer então, a trabalhar dentro da balsa por meia hora, falando coisas, dando notícias do rádio. E aí um dia ele causou dele vir para São Paulo, sair de uma cidade totalmente rodeada de paisagens naturais exuberantes para chegar numa cidade cheia de arranha-céus, e aqui em São Paulo ele não imaginava o poder que ele ia ter, montando a partir daí então surgiu a proposta do baú, veio os shows de circo com a Praça é Nossa, e depois foi surgindo um monte de coisa, trouxe isso tudo pra TV e tornou-se um fenômeno que o Silvio Santos é hoje. O que eu mais gostei dessa graphic novel é a narrativa muito bem trabalhada, os traços são assim fenomenais, porque você não encontra mais traços dessa forma, e assim, eu parabenizo a editora VEC pelo trabalho que ela fez de resgatar isso e mostrar pro público. E cara, o Silvio Santos, ele é uma pessoa muito carismática, é muito aberto, ele é muito amigo de muita gente aí, vários nomes passaram pela televisão, pelo cenário artístico, e o Silvio Santos, ele sempre é uma lenda viva, então é uma honra poder estar fazendo essa resenha pra vocês sobre essa graphic novel. Pra quem gosta, quer conhecer um pouquinho de história de um modo bem rápido, sério, leia, porque vale muito a pena. Aqui você vai viver uma época que você provavelmente não vivenciou, ou até mesmo descobrir coisas que talvez não foi nunca passado. É uma graphic novel muito bacana e claro, eu super indico. Essas foram as minhas impressões, falando então da graphic novel Silvio Santos, Vida, Luta e Glória, que a VEC pegou os direitos lá do passado pra publicar, e eu achei isso muito massa, só a VEC pra fazer isso. Continue seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados. Se não é inscrito, se inscreva, dá um joinha aí para ajudar na divulgação. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.